Ciência da Natureza e Matemática no Enem 2025. Bom, no começo da prova, né, você pode ter duas opções. Ou você começa com matemática, as mais fáceis, e eu vou já dizer quais são, de conteúdo, né, que aí a gente tem que levar essa estratégia de começar pelas mais fáceis, depois ir para as médias e depois para as difíceis, eu já falei isso para vocês aqui. Mas você pode ter a opção também de começar com ciências da natureza, né, porque aí a galera, tem gente que é mais confortável quanto a isso, e depois vai para matemática, isso vai muito da pessoa. Se for começar por ciências da natureza, né? Ou se for começar com matemática e depois para ciências da natureza, começa com essas daqui, ó. Biologia. Todas, pode fazer todas, porque todas são consideradas fáceis, né? Consideradas fáceis, com exceção de genética, que é de média para difícil, dependendo da estrutura da questão. Biologia é a parte mais fácil de ciências da natureza. Química, meio ambiente, as questões de meio ambiente e de química orgânica, certo? Você começa por elas. Física, ondulatória e termologia. São as mais fáceis, né? Que você tem que começar. Faça na ordem, por exemplo. Se a primeira questão for meio ambiente, né? Aí a segunda, a terceira for difícil, aí na quarta questão é sobre termologia. Pode fazer na ordem. Não precisa ficar procurando primeiro as de biologia, depois as de química, depois as de física, não. O que vier primeiro desses conteúdos você faz, tá? As médias, que são os cálculos básicos de ciências da natureza, trata-se de genética, né? Estequiometria e eletrodinâmica. São os cálculos mais básicos, portanto, são questões de nível fácil para médio. Fazendo essas questões que eu falei para vocês, esses conteúdos supracitados, vocês garantem de 30 a 35 acertos, tá? Em natureza, você precisa priorizar assuntos da base. Quais são eles? Biologia, ecologia, citologia, bioquímica. Então, dentro das todas as questões fáceis de biologia, prioriza as mais fáceis, que é ecologia, citologia e bioquímica. Química, atomística e química geral. Física, ondulatória, termologia e eletrodinâmica. O objetivo de fazer essas daqui, né, de dominar esses conteúdos e acertá-los, essas questões, né, é acertar, dominar aí 20 a 25 acertos na área. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre matemática, tá? Não confunda a matemática básica com propriedades básicas da matemática. Por exemplo, fração não é matemática básica, é propriedade básica. Fração, MMC, MDC, multiplicação, propriedades das operações, tudo isso não é matemática básica. São as propriedades básicas da matemática, certo? Matemática básica é um conteúdo que engloba tudo isso, conteúdos, né, que englobam tudo isso e juntos formam a parte mais de boa da matemática. Bom, então essa área, né, que é considerada a parte fácil de matemática no Enem é razão e proporção, porcentagem, interpretação de gráficos, lógica, unidades de medida, escala, matemática financeira. E dentro dela há as subdivisões de fácil, médio e difícil, ou seja, a ordem que devemos seguir na prova de matemática. Então a gente tem média, fácil, difícil no todo e tem dentro da matemática básica, que é a ordem que você deve seguir de acordo com se é mais trabalhoso ou não fazer. Vamos lá. Abriu a provinha de matemática, vai procurar as questões de razão e proporção. É o nível mais fácil de matemática básica. Depois, interpretação de gráficos, as questões que apresentam gráficos. Terceiro, porcentagem, tá? Lembrando que porcentagem pode estar junto com matemática financeira, aí essas questões junto com matemática financeira vai lá pro final, porque é um conteúdo mais complexo dentro da matemática básica. Unidade de medida, escala, que é só uma regrinha de 3 simples, lógica, matemática, né? E matemática financeira, que é o mais difícil aí da matemática básica. Então, razão e proporção, interpretação de gráficos, porcentagem, unidade de medida e escala são fáceis, lógica, matemática, MMC, MDC, divisores, médias e matemática financeira é o nível mais difícil da matemática básica. Mas todas elas são fáceis para TRI, tá? A importância de seguir essas subdivisões é a facilidade e o tempo de resolução de cada uma. Por exemplo, razão e proporção, interpretação de gráfico é muito mais rápido do que resolver questão de lógica matemática, questão de unidade de medida, que aí você vai ter que fazer a transformação, você vai ter que ver a unidade, interpretar de acordo com o que o texto pede, o comando, o contexto, tudo. Matemática financeira, obviamente, né, com todo o contexto, com toda a historinha que vão contar lá, é mais complicado resolver por conta do tempo, né, de você interpretar e aí organizar os dados e aplicar na questão, certo? Mas todas elas são fáceis, tá? Você precisa acertar todas elas, inclusive matemática financeira. Tem que acertar no Enem, porque todas são fáceis para a TRI, mas são só subdivisões que vão nos ajudar a resolver de forma útil e em tempo hábil.
Ordem para resolver a prova de matemática no Enem, tá? Matemática básica, 15 a 20 acertos, você garante aí entre mais ou menos 700 pontos, logo de cara, acertando tudo de matemática básica. Sim, 700 pontos é muitos pontos, né? Principalmente para medicina aí, mas é claro que tem que ser mais, mas aí a gente vai equivalendo. Depois, geometria espacial e geometria plana, que equivale a 30 a 35 acertos. Estatística, 3 acertos de imediato, né? Sistema de equações, trigonometria, progressão aritmética, função do primeiro grau e função exponencial e conjunto fazem parte das questões de nível médio de matemática. Então, acerta mais ou menos ali. Probabilidade, análise combinatória, função do segundo grau, logaritmo e geometria analítica são as mais difíceis. Como identificar o nível de dificuldade de cada questão? As fáceis, razão e proporção, escala e unidade de medida equivalem em média a 70% da prova do Enem de matemática. Médias. A maioria dessa classificação vai cobrar geometria plana, geometria espacial, bem como as que falamos no início desse vídeo, né, dessa videoaula. Difíceis, as mais difíceis são análise combinatória, probabilidade e logaritmo. Tente resolvê-las, mas se você não conseguir, porque são feitas para você errar mesmo, tá tudo certo, tá? Não vai prejudicar a nota. Certo? As 10 fórmulas mais cobradas de matemática envolvem raciocínio, média aritmética e a matéria razão e proporção, tá? Super dica, escolha ao invés de ser escolhido. Redação é obrigação, matemática é o seu diferencial. Então arrase nas duas. Assim como nas outras áreas também. A matéria mais valorizada pela TRI é matemática, tá, gente? É uma dica muito importante. Matemática é a única matéria do Enem que te permite chegar acima de 800 pontos na média geral. Todo aluno que tirou 800 mais na média geral, a geralzão, né, foi obrigatoriamente muito bom em matemática, tá? Teve um ótimo rendimento em matemática. Focar em matemática te dá vantagem em outras matérias, porque tem matemática em química, tem matemática em física, tem matemática em genética de biologia, tem matemática até em geografia na faixa de escala. Portanto, essa já é uma forma de alavancar ainda mais a sua nota acertando nas outras áreas. 3 fatores do Enem para não esquecer. Todo ano cai uma questão de escala e uma questão de projeção ortogonal. As pegadinhas sempre se repetem da mesma forma, ou seja, entendeu uma vez, entendeu todas, então treine, né, todas as edições possíveis. A triagem aí das questões da prova possui níveis. Fácil, 1 a 3 minutos para resolver, TRI valorizando mais, matemática básica e ecologia, tá? Ou seja, se for começar por matemática, faça toda de matemática básica. Se for começar por ciência da natureza, ecologia, tá? Médio, 3 a 5 minutos para resolver. Médio fácil, estatística. Médio para difícil, geometria e funções. Difícil, 5 a 10 minutos para resolver no máximo, estourando, né? Calcular custo, veja as questões difíceis que vale a pena gastar tempo, né? Que você tem certeza que você vai conseguir fazer, apesar de gastar tempo, que você vai conseguir encontrar a resposta. As que você não, já sabe que não vai conseguir, deixa pro final mesmo. E é isso. Aí tem 2 sugestões. Ou você começa por ciência da natureza, por biologia, pela parte de ecologia, ou por matemática base, né? E aí você vai seguindo aí essas ordens. Pra finalizar nossa videoaula aqui, ó, 2 sugestões. Do segundo dia, tá, gente? Tá falando só do segundo dia. Primeira sugestão, fazer todas de biologia, depois fazer todas de meio ambiente, de química orgânica, depois fazer ondulatória e tecnologia, resolver matemática básica, depois fazer atomística e eletrodinâmica, depois ir para as médias de matemática, que eu já citei aqui, e depois as que restam de naturezas, depois a parte difícil de matemática, depois difíceis de natureza. Segunda sugestão, iniciar com matemática básica, depois fazer as mais fáceis de naturezas, depois fazer as médias de matemática, depois fazer as médias de naturezas, depois fazer as difíceis de matemática e, por fim, as difíceis de natureza. O que muda aqui é só a ordem de ter começado por naturezas e a outra por matemática, tá? E aí você consegue alavancar sua nota de forma muito considerável. Boa prova!